Evolução humana. A evolução humana é o nome que se dá ao processo de origem e evolução das espécies pertencentes ao gênero Homo, como um ramo particular dos hominídeos. O estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo a antropologia física, primatologia, arqueologia, paleontologia, linguística e genética. Antes do Homo. Evolução inicial dos primatas. A história evolucionária dos primatas remonta a 65 milhões de anos atrás. Uma das mais antigas espécies de mamíferos semelhante a primatas, o Plesiosaurus, viveu na América do Norte. Outro, o Arctocebus, viveu na China. Outros primatas basais semelhantes eram comuns na Eurásia e na África durante os períodos tropicais do Paleoceno e Eoceno. No Tartus Tenebrosus, Museu Americano de História Natural, Nova York, Estados Unidos. David R. Begum concluiu que primatas primitivos se desenvolveram na Eurásia e que uma linhagem que leva aos macacos e humanos africanos, incluindo o Dryopithecus, migrou para o sul a partir da Europa ou da Ásia Ocidental para a África. A população tropical sobrevivente de primatas, que é vista mais completamente no Eoceno superior e nos estratos fósseis mais antigos do Oligoceno da depressão de Fayum a sudoeste do Cairo, deu origem a todas as espécies de primatas existentes, incluindo os lêmures de Madagascar, os lores do sudeste da Ásia, os gálagos da África, e aos antropóides, que são os platirrhiniomacacos do Novo Mundo, os catarrhiniomacacos do Velho Mundo e os grandes símios, incluindo os humanos e os outros. Hominídeos. Humanos primitivos andando sobre um lugar com fauna de animais gigantes. O mais antigo catarrino conhecido é o Camoiapithecus, do final do Oligoceno, encontrado em Eragaleite no norte no Vale do Rift, no Quênia, datado de 24 milhões de anos atrás. Acredita-se que sua ancestralidade esteja ligada a espécies relacionadas com a Egyptopithecus, Propliopithecus e Parapithecus de Fayum, de cerca de há 35 milhões de anos atrás. Em 2010, o Sada News foi descrito como um parente próximo do último ancestral comum do grupo coroa dos catarrinos e provisoriamente datado entre há 29 e 28 milhões de anos atrás, ajudando a preencher uma lacuna de 11 milhões de anos no registro fóssil. Divergência do clado humano de outros grandes macacos. Espécies próximas ao último ancestral comum de gorilas, chimpanzés e humanos podem ser representadas pelos fósseis do Nacaripithecus encontrados no Quênia e do Ouranopithecus encontrados na Grécia. Evidências moleculares sugerem que entre há 8 e 4 milhões de anos, primeiro os gorilas, e depois os chimpanzés, gênero Pan, se separaram da linha que levou aos humanos. O DNA humano é aproximadamente 98,4% idêntico ao dos chimpanzés quando comparados polimorfismos de nucleotídeo único. No entanto, o registro fóssil de gorilas e chimpanzés é limitado. À falta de preservação, os solos das florestas tropicais tendem a ser ácidos e dissolvem os ossos, e o viés de amostragem provavelmente contribuem para esse problema. Outros hominíneos provavelmente se adaptaram a ambientes mais secos fora da faixa equatorial e lá encontraram antílopes, hienas, cães, porcos, elefantes, cavalos e outros animais. Argumenta-se em um estudo da história de vida do Arhamidus que a espécie fornece evidências para um conjunto de adaptações anatômicas e comportamentais em hominíneos muito antigos, diferentes de qualquer espécie de grande macaco existente. Os autores argumentam que muitas das adaptações humanas básicas evoluíram nos antigos ecossistemas arborizados e florestais do final do Mioceno e do início do Plioceno na África. Consequentemente, eles argumentam que os humanos podem não representar a evolução de um ancestral semelhante ao chimpanzé, como tradicionalmente se supunha. Isso sugere que muitas adaptações humanas modernas representam traços filogeneticamente profundos e que o comportamento e a morfologia dos chimpanzés podem ter evoluído após sua separação do ancestral comum que eles compartilham com os humanos. Nakalipithecus. Nakalipithecus nakayama é uma espécie extinta de primata quadrúpede que viveu na pré-história na qual atualmente é a região da Quênia, no período Alto Mioceno, há cerca de 10 milhões de anos. É a espécie pertencente ao novo gênero Nakalipithecus. O primata foi descoberto através de um fóssil de uma mandíbula junto com 11 dentes isolados, escavados em 2007 por uma equipe de pesquisadores japoneses e quenianos em depósitos de fluxo de lama na província do Vale do Rift, no norte da Quênia. O nome científico que foi dado ao gênero significa macaco de Nakali.
Os restos fósseis de várias outras espécies de primatas também estavam presentes no local de escavação. Os dentes fósseis estavam cobertos com esmalte grosso, sugerindo que a dieta deste hominoide incluía uma quantidade considerável de alimentos rígidos, possivelmente nozes ou sementes. De acordo com pesquisadores da Universidade de Kyoto, a espécie Nacaripithecus é bastante próxima ao ancestral comum mais recente dos gorilas, chimpanzés e humanos. Pode, portanto, ser considerado um membro basal dos Homininae, antes de se dividirem nas 3 linhagens vivas atualmente. Nacaripithecus também se assemelha ao gênero Uranopithecus, um outro hominidae pré-histórico encontrado na qual atualmente é situada a Grécia. As importâncias evolucionárias do Nacaripithecus são de que, primeiro, junto com o Uranopithecus fornece a evidência de que as linhagens do Homininae de hoje divergiram há, no máximo, cerca de 8 milhões de anos, e em segundo lugar, apoia a teoria de que os parentes mais próximos dos humanos evoluíram na África. Uranopithecus. Uranopithecus é um gênero de primata extinto, ao qual pertence a espécie Macedoniensis, cujos fósseis foram encontrados na Grécia e datados em cerca de 9 milhões de anos. Embora seja consensual que este primata pertencia à superfamília Hominoidea, não é claro se trataria de um Dryopithecidae ou de um Hominidae. Além disso, alguns autores defendem que esta espécie pode ser a mesma anteriormente classificada como Grecopithecus freibergi. Sahelanthropus tchadensis. Sahelanthropus tchadensis é uma espécie de primata bípede descrita em 19 de julho de 2002 por Michel Brunner, com base num crânio que pode ser o mais antigo da linhagem humana, de mais ou menos 7 milhões de anos e pode ser a representação de um elo perdido, que separou a linhagem humana da linhagem dos chimpanzés. Localização da descoberta. O nome genérico refere-se a Sahel, uma região da África que limita o Saara do Sul, no qual os fósseis foram achados. Esta descoberta poderá mudar o conceito que tínhamos da evolução humana que se iniciou com a descoberta do Australopithecus africanus, o homem-macaco, em 1925. Porém, alguns pesquisadores, como Volpoff, disseram ser o crânio de uma fêmea de gorila com traços primitivos. A discussão continuou até 2005, quando mais análises de tipos paleontológicos de Sahelanthropus foram publicadas por Brunner. Sahelanthropus tchadensis viveu perto da época da divergência entre chimpanzés e humanos, e é possivelmente relacionado ao Horin, uma espécie de Homininae que viveu cerca de 1 milhão de anos depois. Pode ter sido ancestral dos humanos e dos chimpanzés, o que o colocaria na tribo Hominini, ou, alternativamente, um dos primeiros membros da tribo Gorilini. Em 2022, peças do fêmur e da ulna foram analisados e constatou-se que este animal tinha um caminhar bípede com vida arbórea substancial. Descoberta. Os hominíneos vinham sendo descobertos recorrentemente no leste do continente africano. O exemplo mais clássico vem de 1925, com o Australopithecus africanus. Achados do final do século XX também sugeriam que o surgimento da tribo Hominini teria sido no leste da África, já que diversas amostras arqueológicas foram obtidas nessa região, como Kenyanthropus platyops, Australopithecus anamensis, Ardipithecus ramidus ramidus, Ardipithecus cadaba e o Horin tuginensis. A descoberta do Australopithecus barrelgazazali, no Chad mostrou que era possível que a origem da tribo Homini poderia ter uma distribuição geográfica mais difusa do que o que se pensava anteriormente. Localização da descoberta. Mapa detalhado. Etimologia. O nome do gênero Sahelanthropus é formado pela junção de Sahel, região africana onde a espécie foi descoberta, e Anthropos, que significa homem em grego. De modo que, literalmente, o termo significa homem do Sahel. Já o epíteto específico tchadensis refere-se ao Chad, país em que este hominídeo foi encontrado. Datação. Dados radiocronológicos relativos ao Sahelanthropus tchadensis foram realizados nos anos 2000 através de isótopos radioativos de berílio, 10B e 9B, em fósseis localizados na bacia do Chad, deserto de Djurabi do norte do Chad. A datação foi realizada a partir de comparação com outros mamíferos encontrados na mesma área, além da descoberta de um crânio quase completo de S. tchadensis, TM266, que, a partir daí, alteraram substancialmente a compreensão da evolução humana inicial na África. Esses dados sugerem que S. tchadensis teria existido há entre 6,86 e 7,22 milhões de anos atrás.
Sahelanthropus tchadensis é a peça-chave que comprova a existência da última divergência entre chimpanzés e humanos, e que certamente não é muito mais recente do que 8 milhões de anos atrás, o que é congruente com Chororapithecus abyssinicus, o novo paleogorilídeo etíope de 10 milhões de anos de idade. Através de seu mosaico de caracteres plesiomórficos e apomórficos, Sahelanthropus tchadensis, o hominídeo mais antigo conhecido, provavelmente está muito mais próximo desta divergência. Anatomia. A imagem mostra 6 perspectivas do crânio do esqueleto de Toumai, onde destaca-se o proeminente arco supraciliar e a estrutura alongada da base. O registro fóssil disponível atribuível à espécie Sahelanthropus tchadensis compreende 6 fósseis, incluindo um crânio adulto quase completo, fragmentos mandibulares e dentes isolados, primeiramente descritos em 2002 no norte de Chad, e mais 3 fósseis em 2005 na mesma localidade, incluindo novas espécimes de fragmentos mandibulares e dentes. Ainda em 2009, foi trazido à tona a existência de um fêmur esquerdo incompleto que tem instigado dúvidas na classificação da espécie como parte dos hominíneos até então aceita. Ororhyntugenensis. O Ororhyntugenensis é a única espécie de hominídeo do gênero Ororhyn descoberta até o momento. O gênero Ororhyn, assim como boa parte dos gêneros de hominídeo, encontra-se extinto. O nome foi dado pelos descobridores que encontraram os fósseis do animal na região de Tugen Hills, no Quênia. São datados de, aproximadamente, 6 milhões de anos atrás no Mioceno. Os fósseis encontrados até agora são de, no mínimo, 5 indivíduos. Eles incluem um fêmur, sugerindo que o Ororhyn andava de forma ereta, um húmero direito, sugerindo habilidades de escalador, mas não de braquiação, e dentes que sugerem uma dieta parecida com a dos humanos modernos. Os molares maiores e os pequenos caninos sugerem que o Ororhyn comia principalmente frutas, vegetais e, ocasionalmente, carne. Essa espécie tinha, aproximadamente, o mesmo tamanho que o Ardipithecus, e pouco menor que o Australopithecus. Por outro lado, as características de sua dentição o colocam com caracteres símios, como a de uma fêmea de chimpanzé. O grupo que encontrou esses fósseis em 2000 teve entre seus integrantes Martin Picord, da Expedição de Paleontologia do Quênia, KPE da sigla em inglês, e Brigitte Senuto do Museu de História Natural de Paris, que afirmaram ser o Ororhyn claramente um hominídeo. Baseado nisso, sugeriram que a separação entre hominídeos e outros grandes macacos africanos ocorreram há aproximadamente 7 a 9 milhões de anos atrás. Essa data coloca o Ororhyn cerca de 1,5 milhão de anos mais antigo do que o hominídeo mais antigo até então, o Ardipithecus ramidus. Essa datação de 6 milhões de anos estaria dentro da faixa estabelecida pelo relógio molecular para a separação entre hominídeos e símios, período em que deve ter existido um ancestral comum entre o ser humano e os símios africanos. Fósseis. Os 20 espécimes encontrados até 2007 incluem a parte posterior de uma mandíbula em 2 partes, uma sínfise e vários dentes isolados, 3 fragmentos de fêmures, um húmero parcial, uma falange proximal e uma falange distal do polegar. Classificação. Se o Ororhyn provar ser um ancestral humano direto, então, de acordo com alguns paleoantropólogos, os Australopithecus como o Australopithecus afarensis, Lucy, podem ser considerados um ramo lateral da árvore genealógica dos hominídeos. O Ororhyn é quase 3 milhões de anos mais antigo e mais semelhante aos humanos modernos do que o afarensis. A principal semelhança é que o fêmur do Ororhyn é morfologicamente mais próximo ao do Homo sapiens do que o da Lucy. No entanto, há um debate sobre este ponto. No entanto, outro ponto de vista cita comparações entre Ororhyn e outros macacos do Mioceno, em vez dos grandes macacos existentes, o que mostra que o fêmur se mostra como um intermediário entre o dos Australopithecus e os ditos macacos anteriores. Evolução do bipedismo. Ele também compartilha muitas dessas propriedades com várias espécies de macacos do Mioceno, até mesmo mostrando alguns elementos de transição entre macacos basais como o Aegyptopithecus e o Australopithecus. De acordo com estudos recentes, o Ororhyntugenensis é um hominídeo basal que se adaptou a uma forma inicial de bipedismo. Além disso, sua cabeça femoral é maior em comparação com os australopitecíneos e é muito mais próximo em forma e tamanho relativo do Homo sapiens. Esta morfologia arcaica sugere que o Ororhyntugenensis desenvolveu bipedismo há 6 milhões de anos atrás. Descoberta. Fósseis encontrados em 2000, local da descoberta.